Fala, meu povo, agora a gente vai começar alegações finais no rito do júri. Claro, a gente tem que estar vestido a caráter, né? Sabemos que a vestimenta no júri é diferenciada, afinal de contas, no plenário, na sessão plenária, é obrigatória a vestimenta da beca. Pois bem, as alegações finais do rito do júri se assemelham em muito, quando a gente fala do procedimento de audiência, às alegações do rito comum. A gente falou lá no rito comum que quando eu vou me atentar à audiência, eu volto a minha atenção ao artigo 400. Quando eu estou falando de júri, é o 411. Veja, o 411 ele tem uma leitura muito similar, com pequenas modificações em relação ao artigo 400. Isso quer dizer que quando eu vou falar de uma nulidade em alegações finais, por exemplo, que o juiz violou a audiência porque inverteu a ordem, eu vou mencionar que a ordem nas alegações do júri seguem o 411 e não o artigo 400, ok? Isso tem que ficar muito claro porque o examinador, se ele pega a sua prova, e ele percebe que você está atacando a audiência nas alegações do júri, mencionando o artigo 400, você perde ponto. Já que, se eu vou atacar a audiência que está errada, que o juiz errou, que o juiz cometeu uma falha, eu tenho que apontar na minha petição que a ordem que ele deveria seguir está no 411, já que eu estou falando do rito do júri, ok? Então, observe que alegações finais do rito do júri, o que é? Alegações finais do rito do júri é a última manifestação, tanto da acusação quanto da defesa, perante o juiz para que ele, ao final, decida sobre a pronúncia. Então, muito cuidado, gente. Como é que eu vou identificar que a minha peça é uma alegação final do rito do júri? O Ministério Público, depois da audiência lá do 411, ele vai vir pedindo a pronúncia. Cuidado! O MP pede a pronúncia. Logo em seguida, a defesa se manifesta. Qual a peça? Alegações finais. Se o seu problema está dizendo que o juiz pronunciou, aí não é alegações finais. É recurso em sentido estrito, porque eu não estou atacando um pedido, e sim uma decisão, tá? Então, veja, nas alegações vai ter tido audiência e o MP ele vai pedir a pronúncia do réu. E você, como advogado, vai ser intimado, como advogada vai ser intimada para poder se manifestar a respeito do pedido do Ministério Público para pronunciar o acusado. Muito cuidado. Não é a palavra pronúncia que vai definir a sua peça, é o momento processual. Se a pronúncia está aparecendo como um pedido do Ministério Público, nós temos as alegações finais. Se a palavra pronúncia está aparecendo no sentido de que o juiz decidiu por ela, nós teremos a peça de recurso em sentido estrito, que nós vamos ver num bloco um pouquinho mais à frente. Tá ok? Voltando para cá então. Quando nós falamos da audiência de instrução, nós estamos falando do 411 e já nós iremos falar dele. O prazo das alegações no rito do júri é o mesmo das alegações do rito comum, 5 dias na forma de memoriais. Então a defesa é intimada num dia, o prazo começa a correr no próximo dia útil subsequente. Lembrando, nem o primeiro e nem o último dia podem cair em final de semana ou dia não útil, considerando aí os dizeres do artigo 798, parágrafo 1º, parágrafo 3º do CPP e súmula 310 do STF. Não esqueçam também o bendito do recesso forense, que está no 798A do Código de Processo Penal, certo? Avançando, vamos lá. Iniciando os trabalhos, o que diz o 411? Que na audiência de instrução e julgamento, a primeira pessoa a ser ouvida, se possível, será a vítima. Por que se possível?
Nós estamos falando aqui dos crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida na forma consumada ou tentada e os conexos. Então vejam que quando eu falo de crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, que são de competência do tribunal do júri por uma questão inclusive constitucional, o artigo 5º, inciso 38, estabelece a competência do júri na Constituição para julgar os crimes dolosos contra a vida. Nós temos o homicídio doloso, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º não, ele vai para a vara criminal. Fora o parágrafo 3º, nós temos o júri para julgar o homicídio doloso, dolo eventual, dolo direto, forma simples, forma qualificada, tá? Inclusive privilegiada do delito. Além do homicídio, nós temos o feminicídio, 121A. Além do feminicídio, nós temos o induzimento, instigação e suicídio, né? E auxílio ao suicídio, 122. Além desse, nós temos o infanticídio, 123. E além do infanticídio, o crime de aborto nas suas formas, provocado pela própria gestante, por terceiro com consentimento e por terceiro sem o consentimento da gestante, tá? Então vejam que nós temos aí os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e os conexos. Eu tenho uma arma guardada em casa, um dia numa briga eu pego essa arma e mato alguém. Homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O porte vai para o júri, ainda que não seja doloso contra a vida, mas ele aconteceu no mesmo contexto fático e probatório de um crime doloso contra a vida. O cara matou e depois fez sexo com cadáver, estupro, homicídio e vilipêndio a cadáver. O vilipêndio não é de competência do júri, mas nesse caso, como ele está conexo ao homicídio, ele vai para o júri. Então vejam que os crimes consumados ou tentados, eles vão para o júri quando são dolosos contra a vida, e todos aqueles que acontecem em conjunto com aquele crime doloso, também por conexão, ele vai para o tribunal do júri, tá? Então, pessoal, algumas considerações a respeito desses crimes dolosos. Primeira delas, o homicídio. O homicídio, ele tem uma peculiaridade. Se no momento do fato